Perdido, ferido, vendido pelos irmãos, sem capa, sem honra, sem saber pra onde ir, mas no peito uma promessa: filho, não temas, eu agora estou contigo. Tudo vai mudar. Calúnias, pedradas. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pai querido, que eu diminua para que o Senhor cresça nessa noite. Realiza, Senhor, aquilo que a teologia não pode realizar, aquilo que a eloquência, o nome de um pregador não pode fazer. E eu te darei toda a honra e toda a glória por tudo que tu operares, como instrumento nas mãos do tocador, como barro nas mãos do oleiro. Eu me coloco nas tuas mãos e eu te darei louvores por tudo que fizeres, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Senhoras e senhores, eu vim de uma família católica. A minha avó católica, o meu avô recebia as 7 linhas do Espiritismo. Uma família totalmente idólatra. Eu não sabia o que era uma igreja evangélica. Para mim, quem falava com as pessoas era os espíritos lá no ano novo na praia, ou quando alguém fosse consultar. Eu não sabia que Deus falava com as pessoas. Eu não sabia que Deus revelava as pessoas. Eu não sabia que Deus tinha interesse em se manifestar às pessoas. Eu me lembro que a minha avó um dia me disse: olha, tem 2 igrejas. Ela ainda foi boa, porque a maioria já quer empurrar direto para a sua religião, sua crença. Minha avó disse: olha, tem 2 igrejas, tem a evangélica e tem a católica. Eu falei: qual a diferença? Ela falou: a católica tem algumas imagens, alguns santinhos, e a outra não tem nada. Eu falei: qual que a senhora vai? Eu vou na católica. Então eu vou também. E frequentava a igreja católica. Nunca ninguém tinha falado do amor de Cristo para mim. Nunca ninguém tinha falado que Jesus tinha morrido para me dar salvação e vida eterna. Ninguém tinha gasto tempo para falar disso para mim. Senhoras e senhores, eu na escola, com 14 anos de idade, namorando com uma moça, e a sua irmã estudava na minha classe. Ela estudava um ano antes, na 7ª série, eu estava na 8ª série, e elas começaram a falar de igreja, e eu pensei assim: essas meninas estão indo para a igreja por alguma outra coisa. Eu ciumento, mesmo novo, mas ciumento, eu falei: eu vou aparecer nessa igreja aí qualquer dia, para ver se elas não estão indo lá para paquerar alguém, não. Eu estou achando que elas estão indo lá para paquerar alguém. E se elas estiverem paquerando lá, eu vou arrumar uma briga lá. E eu com 14 anos já dirigia. E eu me lembro, queridos, que eu tinha pego um carro da minha mãe escondido, coisa de moleque. E eu ia cair, não sabia dirigir direito, pastor Mário. E eu ia cair numa ribanceira, irmãos. Pela misericórdia de Deus, eu não caí. Mas eu não contei isso para ninguém. E eu estava indo mal na escola. E minha mãe, pastor Irinaldo,
a irmã Silvia, ela disse assim: André, começa a ler os Salmos, porque ler o Salmo é bom. Você já ouviu isso? Antigamente tinha muito disso, não sei se ainda tem. Lê o Salmo. E eu comecei a ler os Salmos, e lá dizia sobre Deus, falava sobre Deus, falava muitas coisas sobre Deus, e eu não acreditava que Deus existia. Então eu disse assim, em pensamento: se o Senhor existe, por que isso? Por que aquilo? E eu comecei a fazer alguns questionamentos, em pensamento somente, e ficou nisso. Chegou o dia lá do culto, era uma terça-feira à noite, eu sabendo que a minha namorada ia na igreja, eu com 14 anos já bebia, eu com 14 anos já fumava, com maço de cigarro no bolso, achando que eu era esperto, porque a gente, quando é novo, quer ser mais velho, quer mostrar que é mais velho, depois a gente quer voltar para trás. E eu entrei lá e sentei na última cadeira da igreja, e não entendi nada. Aquele povo batia palma, o pastor falava: dá um abraço no teu irmão, e eu vendo homem abraçar homem, eu falava: mas que negócio é esse, homem abraçar homem? Homem beijando homem no rosto, carinho dos irmãos. Eu não entendia nada disso, porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, para ele é loucura, não entende. Eu não entendi aquele povo dando glória a Deus, eu não entendi aquele povo dando as mãos, eu não entendi absolutamente nada. Falar a verdade para os irmãos, eu não entendi nada. Eu fiquei só olhando, eu falei: olha lá. Eu não falei, tinha lá uns moços bonitos tocando, a rapaziada nova, jovem, tocando. Eu falei: é por isso que elas estão vindo aqui na igreja, ela está paquerando alguém, mas é hoje, eu vou ver. De repente, aquele senhor pregoeiro da mensagem, pastor João Carlos Baquim, na rua Fenícia 313, no Parque Novo Oratório, em Santo André. Eu estava na última cadeira, quando ele disse assim: ei jovem, você que está aí vestido todo de preto no fundo. Eu olhei assim para trás, não tinha mais ninguém, fiquei quieto. Ele falou: você mesmo que olhou para trás. Eu falei: eu? É você. O que tem eu? Ele falou: fica de pé. Eu falei: eu? É você, fica de pé. Eu não entendia nada, eu não sabia de nada disso. Quando eu me levantei, pastor Marco Rosa, ele falou assim: você dirige? Eu falei: não. Olha que estreito que eu pus o profeta, irmão. Você dirige? Eu falei: não. Aí falou assim: não tem carta, que quando o homem é de Deus, é de Deus. Quando o homem é de Deus, é de Deus. Você não tem carta, mas você dirige. E Deus manda eu dizer para você, que alguns dias atrás você pegou um carro escondido, e Satanás tinha preparado para você cair numa ribanceira, e você ia morrer. Mas naquele dia, eu, o Senhor, não permiti que você morresse, porque tu és para mim escolhido, e tu serás pregador da minha palavra, e aonde tu fores, eu realizarei milagres, e através da tua vida muitas pessoas serão abençoadas, muitas pessoas serão libertas, muitos jovens serão libertos, muitas pessoas serão curadas. E tem mais: aonde você não conseguir chegar com os teus pés, eu te levo, a tua voz chegará. Aonde você não puder pisar pessoalmente, a tua voz vai chegar, e aonde a tua voz chegar, eu me manifestarei. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu disse: quem contou isso para esse homem? Como é que pode um negócio desse? Eu não comentei isso com ninguém. Aí ele continuou dizendo assim: tem mais, para você saber que é Deus, você essas madrugadas, você
Você perguntou em pensamento, irmão. Aí o homem começou a revelar o que eu tinha pensado. Você perguntou isso e eu te respondo isso. Você me perguntou assim e eu te respondo dessa maneira, porque eu sou Deus e eu tenho uma obra na tua vida. Senhoras e senhores, eu não conhecia um versículo da Bíblia. Eu não sabia o que era João 3,16. Eu não sabia o que era João 10,10. Eu não sabia o que era João 14, verso 6. Eu não sabia, senhoras e senhores, o que é Salmo 37,5. Eu não sabia nada da Bíblia e nem do Evangelho. Mas naquela hora, aquele homem de Deus disse: você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Irmãos e irmãs, enquanto aquele homem falava, eu via ginásios cheios de pessoas, e eu via pessoas sendo curadas. Eu não entendia aquela visão, e eu vim à frente e recebi Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu senti que correntes que estavam sobre a minha vida, sobre os meus braços, foram quebradas. Eu fiquei impactado, e com 14 anos de idade, ai aleluia, há 20 anos atrás, eu tive a melhor opção da minha vida. Eu fiz a melhor escolha que alguém pode fazer. Eu recebi Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Cheguei em casa impactado. Chamei os meninos da rua, os amigos da rua, e disse: vocês precisam ir comigo em um lugar. Que lugar? É um lugar onde tem um homem que revela a vida de todo mundo. É demais. Ele sabe tudo que passa na vida da gente. Ele sabe. Ele falou até o meu pensamento. Enchi o carro da minha mãe de gente, de molecada, tudo. Foi todo mundo para a igreja. Eu achava que Deus ia falar toda hora, todo tempo, com todo mundo. Eu era leigo. E fomos para um outro culto. Deus não falou com os outros da mesma forma. Deus fala através da sua palavra. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Eu disse: e aí, o que é que vocês acharam? Eu disse: nós não gostamos muito não. Nós achamos meio legal, mas uns disseram gostaram, outros que não gostaram. Mas a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Eu comecei a ir para a igreja. O pastor anunciou que teria um curso para evangelismo chamado As 4 Leis Espirituais. E eu fui participar desse curso. Eu aprendi a evangelizar naquele dia. Depois do curso feito, nós tínhamos que sair para as ruas. E eu já saí para as ruas e fui evangelizar no meio da rua. E ali nós ganhamos muitas almas para Jesus. Naquele mesmo dia, eu falei para minha namorada: eu não quero mais namorar com você. Eu não quero, porque agora eu preciso gastar tempo com Deus. Eu estou interessado em aprender mais das coisas de Deus. Eu tomei essa decisão. E eu tomei uma outra decisão. Eu comecei a andar, a caminhar ao lado do meu pastor. Senhoras e senhores, nesse mesmo dia em que eu aprendi esse curso e nós evangelizamos, os irmãos me convidaram para ir para a sua casa. Eu fiquei maravilhado. Eu disse: como que essas pessoas que nem me conhecem me convidam para ir para a sua casa? Me convidaram, me receberam com alegria. Quando eu fui comer a pizza, eles disseram: pera, ninguém pode comer. Eu disse: mas como não pode comer? Eu estou com fome. Nós vamos orar a Deus, nós vamos agradecer. Eu nunca tinha feito aquilo. Eu fiquei maravilhado. Eu disse: tem que agradecer a Deus? Tem que agradecer a Deus, sim. E eles oraram, eu orei junto, agradeci a Deus. Quando terminou a oração, eu fui chamado, nós fomos para a sala e eles disseram: agora nós vamos orar. E começaram a interceder, senhoras e senhores. Quando eles começaram a orar, a minha cabeça começou a girar, escureceu a minha vista. Eu ouvia, mas eu não tinha mais força sobre o meu corpo. E eu caí endemoniado.
Talvez você pergunte: como que você, endemoniado, foi para as ruas e evangelizou? Evangelizei. Como que você, endemoniado, foi para as ruas e ganhou pessoa para Jesus? Ganhei. Porque aquele demônio estava em mim, mas ele não tinha mais força em mim. Porque a partir do momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus, Deus já estava me limpando. Deus já estava fazendo um processo de conversão na minha vida. E Satanás, embora estivesse ali, já não tinha mais poder sobre a minha vida. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente que tem medo de Satanás e medo do diabo. Eu vou dizer uma coisa para você: se o diabo mandasse alguma coisa na tua vida, o último lugar que você estaria era aqui, ouvindo a palavra de Deus. A decisão de você estar aqui ouvindo a Deus, pode ter certeza, é porque Deus está operando na tua vida. Deus está operando na tua vida, algo já está acontecendo. E quando Deus começa a operar na vida de alguém, nunca mais essa pessoa será a mesma pessoa. Escutai-me. Aquele mal que estava em mim dizia assim para mim: pastor Marco, quebra tudo, destrói essa casa. E eu lembro que eu ia com fúria tentando quebrar, mas aquela mulher cheia do Espírito Santo, ela dizia assim: está amarrado, eu te repreendo. Eu ouvia isso. E a outra voz dizia assim para mim: quebra tudo. Mas eu tentava, pastor Júnior, mas eu não tinha força para fazer nada. Naquele dia, Jesus me deu um banho no chuveiro da sua graça, da sua misericórdia. Expulsou os demônios que estavam na minha vida, me libertou do vício do cigarro e da bebida. Escute. E no mesmo dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu não entendia muito sobre isso. As irmãs me ensinaram e os irmãos disseram: olha, não pare de falar. Quanto mais você falar, mais poder você vai sentir. Aquilo era como uma força que me enchia e eu falava. Eu que era o aluno mais briguento da escola, agora estava mansinho, estava docinho, estava adestrado por Deus. Ficava o dia inteiro falando língua estranha na sala de aula. A professora não entendia nada, ninguém entendia nada. Enquanto os outros davam aula, o meu corpo tremia, minha perna tremia, minhas mãos tremiam. Eu falando em línguas o tempo inteiro. Eu tinha um desejo tremendo de ir para a igreja. Eu preciso dizer algo para vocês. Tinha uma irmã chamada Adriana. Eu agradeço a Deus pela vida dela e pela vida do seu esposo Ronaldo, hoje pastores. Esses irmãos tiveram algo muito importante na minha vida. Ela falava assim: ó, terça-feira tem culto, hein? Eu dizia: não dá para eu ir, porque é muito longe. Ela falava: eu passo aqui para te buscar. E no horário estava lá, me levava. Domingo tem culto. Eu dizia: eu não posso vir não, domingo não dá não. Eu dizia: tal horário eu estou lá. E ela ia me buscar. 7 horas da manhã de segunda-feira tinha o jejum. Eu estava lá no jejum também, porque ela ia me buscar. Mas foi por apenas um período de tempo, pouquinho. Depois eu já queria ir à igreja mais do que ela. Ela não precisava mais me buscar. Eu ia nem que fosse a pé, porque o desejo de estar na casa de Deus. Hoje em dia eu vejo que tem pessoas que vão para a igreja com tristeza, encontram barreiras para ir na casa do Senhor. Hebreus 10, 25 diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Nós não podemos deixar de congregar. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, queridos irmãos e irmãs. Eu tomei uma atitude de começar a andar junto com o meu pastor. Ele ia fazer visita, eu estava ao lado dele. Eu comecei a perceber uma coisa: os cultos que tinham mais revelação, vinha mais gente. Mas quando ele chamava para intercessão, pastor Rinaldo, pouquíssimas pessoas vinham. Escola bíblica, pouquíssimas pessoas vinham. Algumas dessas pessoas até hoje continuam tendo uma vida tranquila, altos e baixos. Outros, graças a Deus, aqueles que daquela época buscaram na escola bíblica, participaram da intercessão, buscaram a Deus com verdade de coração,
todos eles são tremendamente usados por Deus até o dia de hoje. Muitos deles hoje são pastores, pessoas que levam muitas outras almas a Jesus Cristo. Escute-me, eu comecei a andar com meu pastor, e tinha um culto, e as pessoas zombavam de mim, me chamavam de chaveirinho do pastor. O culto que eu mais gostava era o de quinta-feira à tarde, porque quinta-feira à tarde não tinha obreiros, porque todo mundo, a maioria das pessoas estava trabalhando, e eu, como era mais jovem e não trabalhava à tarde, então eu ia para a igreja. E na época não tinha reto, então ele fazia aquelas pastas e tinha que entregar para as irmãs. Então eu era aquele que levava as pastas para as irmãs. Tinha que passar salva para recolher oferta, eu fazia isso. E o que eu mais gostava é que no final da pregação eu tinha a oportunidade, senhoras e senhores, de orar pelos enfermos. E ali eu comecei a aprender a orar pelos enfermos. Eu comecei a aprender acerca da oração e do jejum. Eu comecei a me consagrar, e com pouco tempo Deus começou a me usar para que pessoas fossem libertas de demônios e para que pessoas fossem curadas de enfermidades terríveis. Deus começou a se manifestar. E eu quero dar um recado a você: não importa a idade que você tenha, não importa se você é muito jovem ou se você é velho, não importa a idade que você tenha, se você quiser, Deus pode te encher do Espírito Santo, e se você se disponibilizar, Deus te usará de uma forma sobrenatural e tremenda. Deus te usará de uma forma tremenda. Eu não conhecia um texto da Bíblia, eu não sabia como orar, mas Deus me ensinou os seus propósitos. E se tiver alguém aqui essa madrugada que queira ser boca de Deus, instrumento de Deus em algum lugar, pode se preparar, porque essa noite Deus te encherá de uma unção gloriosa. E eu profetizo: onde você colocar a planta dos seus pés, haverá sinais, maravilhas, prodígios. Deus te usará de uma forma sobrenatural. Comanta, cai, nelemarahai. Eu queria fazer parte do ministério de louvor. O ministério de louvor começava o ensaio 5 da tarde. Eu chegava lá umas 3 da tarde, mas ficava assistindo assim, mas ninguém nunca me chamou para participar do louvor. Nem convite, nem quiser nem ouvir nada. Não teve jeito. Não me deixaram no louvor. Aí eu queria ter mais oportunidade para pregar, mas também não me deixaram pregar. Afinal de contas, tinha pessoas mais preparadas do que eu para isso. Eu sei que em todos os ministérios lá estava ocupado, não precisava de mim. Então eu fui participar de um ministério que ninguém queria ir. Era uma salinha pequenininha, que cheirava mofo, e tinha lá 3 ou 4 irmãos que eram chamados de os fanáticos da igreja, os doidos da igreja. Era um ministério de intercessão. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se você ainda não faz parte do ministério de oração da tua igreja, eu recomendo. Ali o culto começava às 7, nós chegávamos às 5:30 e orávamos por cada propósito da igreja. 7 horas da manhã, nós estávamos orando toda segunda-feira, intercedendo pelos propósitos da igreja. Aquelas irmãs oravam de uma forma tão linda. Elas tinham um quebrantamento, uma intimidade com Deus, uma forma de falar com Deus tão maravilhosa. E eu comecei a ver aquilo e comecei a pedir a Deus: Senhor, me ensina a orar. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Queridos irmãos, foi ali que eu aprendi a orar. Eu tinha muita vergonha. Talvez alguém aqui tenha vergonha de orar, porque elas oravam bonito demais. E quando chegava a minha vez, eu orava bem baixinho assim, porque eu não sabia falar, eu repetia muitas palavras. Mas sabe como é que você aprende a jogar futebol? Jogando. Sabe como é que você aprende a dirigir? Dirigindo. Sabe como é que você aprende a falar inglês? Falando, começando. Meu irmão, às vezes nós damos desculpa: eu não sei orar. Sabe como é que você vai aprender a orar? Orando. Começa a abrir tua boca, começa a falar com Deus, começa para você ver o que Deus vai fazer na tua vida e na tua história.
Nós montamos um ministério de evangelismo chamado Anjos da Madrugada. Saíamos nas madrugadas para evangelizar roqueiro. Era terrível, os roqueiros rasgavam a nossa Bíblia. O roqueiro rasgou minha Bíblia, irmão. Eu fiquei com uma raiva. Rasgou minha Bíblia, deu um murro na cara do outro irmão, e nós perdoávamos eles e orávamos por eles. Terminava a escola bíblica dominical, nós íamos para o evangelismo. Algumas coisas começaram a acontecer. Uma senhora que tinha osteoporose não podia se levantar. Quando nós oramos por ela, pastor Júnior, ela começou a estralar as suas costas, e aquela mulher começou a correr de um lado para o outro e foi instantaneamente curada para a glória de Deus. Nós entramos num bar para evangelizar o dono do bar. E o dono do bar disse: eu tenho um problema de úlcera, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, eu tenho vontade de comer essa fruta, aquela fruta, eu não posso fazer isso, não posso comer aquilo. E eu os desafiei, eu disse: se eu orar por você e o senhor for curado, nós podemos fazer culto no seu bar? Ele disse: eu deixo vocês fazerem culto no bar, se vocês orarem por mim, o Deus de vocês nos curar. E nós oramos, e Deus curou instantaneamente aquele homem. E quando terminou a oração, nós entramos no boteco, fechamos a porta do boteco e começamos a fazer culto naquele lugar. O bar fechou e virou ponto de pregação para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Tinha um lugar chamado Fazenda da Juta, e nós fomos lá para evangelizar e fazer cultos. Pessoas aceitavam Jesus, nós colocávamos nosso joelho no chão, na terra, junto com aquelas pessoas. Um dia, eu me lembro que começou uma gritaria, senhoras e senhores, uma gritaria. E uma mulher estava endemoniada em cima do prédio, ela ia se jogar, ela tinha cortado o seu pulso. E quando nós entramos lá, pastor Irinaldo, 14 anos de idade, e eu repreendi o demônio daquela moça, e eu coloquei as minhas mãos sobre o pulso cortado daquela mulher, e nós oramos, e aquela mulher foi liberta. E eu vi algo acontecer. O pulso fechou, só ficou uma casquinha. O sangue parou de jorrar. Quando as pessoas que tinham visto aquilo viram um milagre, todos se converteram na hora, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que vai sair daqui hoje com um dom de cura divina. Tem gente que vai sair daqui hoje com um dom de sinais e maravilhas. Não se espante se no meio do testemunho você começar a sentir sua mão queimar. Não se espante se você começar a sentir o seu corpo tremer, porque Deus vai encher pessoas com o seu espírito aqui hoje. Deus vai encher. E se você fechar o teu coração, Deus vai dar para outra porção dobrada. Que era para você, Deus vai dar para outro. E Deus vai dar porção dobrada do seu espírito, e milagres vão acontecer. Você pode esperar o que eu estou dizendo para você. Eu vi o meu pastor orar por uma criança que tinha câncer no sangue, e ele disse assim: eu estou vendo um anjo do lado dessa criança, que tira totalmente o sangue dessa criança e troca o sangue. E eu vi quando os pais voltaram na igreja chorando, porque o sangue da criança era AB, e depois o sangue passou a ser O, e o sangue dessa criança não tinha mais câncer, e ela foi tremendamente curada. Deixa eu falar uma coisa para você: eu não conheço Deus de ouvir falar. Eu não vim falar de algo para você que me contaram. Começamos a abrir pontos de pregação, pregarmos a palavra, evangelizarmos nas favelas, fazermos a obra de Deus. Ainda com 14 para 15 anos, eu tive a primeira oportunidade de pregar para a igreja lotada, com 15 anos. Igreja Batista, muito difícil pregar em igreja Batista, não é fácil não. Mas meu pastor fez um culto especial para os jovens, e dentre os jovens ele pediu para que eu ministrasse. E eu preguei a mensagem: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, sobre as 4 enfermidades da igreja: falta de amor. E é verdade, continua hoje. A igreja é o único exército que mata o soldado ferido.
falta de fé, falta de palavra e falta de unção. Ali eu preguei a palavra do Senhor pela misericórdia. Vidas foram salvas. Mas aos 16 anos, nesse meio tempo, algo começava a acontecer. Embora eu tivesse dons espirituais, embora eu tivesse orado muito, estava jejuando muito e recebido dons de Deus, eu passava momentos, e hoje eu entendo os jovens, a área sentimental na vida do jovem é algo tremendamente difícil. Eu sofri muito com isso, porque eu começava a namorar e eu percebia que eu ia cair e eu pulava fora, igual Sansão brincando com o pecado, né? E depois eu comecei outro namoro, e quando eu via que o negócio esquentava, eu dizia, não posso, e terminava. O pastor já ficou até bravo comigo, falou, meu filho, que aí você foi lá, eu abençoei o namoro, você falou que o pai da moça num dia abandonou no outro, que negócio é esse? Eu falei, é porque a moça não vai dar, pastor, se ficar assim eu vou cair, não vai dar certo. Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito nas coisas debaixo do céu. Se nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas todas serão acrescentadas. Tudo que você precisa na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, na tua vida financeira, no teu trabalho, tudo, se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai preparar o melhor para você. Dobre a sua atenção. Mas eu então comecei a namorar com uma moça, e comecei porque, além dela ser muito bonita, eu percebi que os outros rapazes da igreja ficaram muito interessados nela. E aquilo me encantou mais ainda, né? Eu disse, não, quem vai namorar sou eu. Que laço. Pouco tempo depois eu caí em pecado. Não existe pior coisa do que isso que eu vou dizer a vocês. Outrora eu entrava na igreja e eu sentia uma presença de Deus tremenda. Mas agora, pastor Cláudio, quando eu entrava na igreja, eu não sentia mais nada. Deus falava comigo, agora eu não sentia mais a voz de Deus, não ouvia mais. Uma tristeza, eu me arrependia, voltava, caía, e aquilo foi me afastando dos caminhos do Senhor. Preste atenção, senhoras e senhores, o pecado sempre vai nos cobrar um preço muito mais alto do que nós estamos dispostos a pagar. Diga isso, o pecado sempre me cobrará um preço muito mais alto do que eu penso em pagar. Acontece que quando eu entrava na igreja, as pessoas pediam para eu orar, porque elas queriam cura. Elas pediam para eu orar, porque elas queriam uma palavra de revelação de Deus, pastor Marco. Mas agora eu não tinha mais palavra, eu não tinha mais revelação, porque eu não estava mais em comunhão com Deus. Então eu me afastei da igreja. E pouco tempo depois que eu me afastei da igreja, eu achava, senhoras e senhores, sinceramente, que eu ia fazer falta para a igreja. Que nada. O corpo, ele vive sem um membro. Se você perder um dedo, vai doer, mas você vive. Se você perder uma mão, vai doer, mas você vive. Tem gente que vive sem uma perna, tem gente que vive sem um braço. Mas eu vou te dizer algo. Você já viu uma cabeça andando sozinha por aí? Você já viu uma perna andando sozinha por aí? Um corpo vive sem um membro, mas um membro não vive sem um corpo. Nós precisamos de uma igreja para congregar. Um abismo foi chamando outro. Pouco tempo depois, eu voltei a fumar. Eu me envolvi com outras mulheres. Aquele menino que era usado por Deus agora é instrumento do diabo. Aquele menino que orava e Deus curava, agora voltou
a dar lugar ao diabo. E a Bíblia diz que se a gente dá lugar ao diabo, volta 7 vezes pior. Foi assim comigo, meus irmãos. Eu voltei a beber. Eu comecei a usar droga. Eu comecei a me prostituir. Escute. Deus me deu alguns livramentos. Com 16 anos de idade eu tinha comprado um Diplomata 6 cilindros, aquele Opala grande. Eu bati ele a 160 km por hora. E Deus não permitiu que eu morresse. Se você olhasse o carro, você diria: quem dirigia esse carro estava morto. Mas Deus não permitiu que eu morresse. Uma vez eu arrumei uma briga num lugar perigoso. Aqueles homens me pegaram e iam me matar naquele lugar. Uns amigos meus, passando pelo local, pararam o carro, me reconheceram e não permitiram que aqueles homens viessem a me matar. Eu me envolvi com comércio. Eu tive açougue, eu tive pizzaria, eu tive salão de baile. No meu açougue, eu fiz amizade com bandidos lá de perto. E lá no meu açougue tinha armas. Olha o laço que o diabo estava me envolvendo. Se a polícia tivesse entrado no meu açougue e eles tinham visto aquilo, eles iam me prender por formação de quadrilha. Eles iam me prender porque tinha droga lá dentro. Mas Deus estava me dando livramento, porque Deus tinha uma obra na minha vida. Eu me lembro, senhoras e senhores, que a minha mãe chorava. A minha mãe fazia campanha, e parecia que quanto mais ela chorava, quanto mais ela fazia campanha, quanto mais ela buscava a Deus, parecia que pior a situação ficava. Parecia que mais o diabo me usava. Um dia eu apresentava desfile de moda, eu apresentava eventos, eu era mestre de cerimônia de formatura. E um dia eu fui apresentar uma formatura em uma escola. E essa escola, a dona dessa escola era evangélica. E a dona dessa escola, ela colocava alguns missionários para orar, para interceder pela escola, e ajudava esses missionários. E quando eu fui testar o som, a minha mãe estava no som. Minha mãe trabalhava na escola e ela estava no som, era um lugar bem longe. E quando eu comecei a testar o som, irmão Francisco, aquela missionária que estava lá onde a minha mãe estava, ela disse assim: de quem é essa voz? Minha mãe, curiosa, na hora disse: por quê? Ela falou assim: Deus me disse que a voz desse rapaz é ungida. Minha mãe começou a chorar. E minha mãe disse: realmente ele era muito usado por Deus. Ele orava e Deus curava. Ele pregava a palavra, as pessoas se convertiam. Ele orava e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas agora ele está afastado. Agora ele se afastou de Deus. E cada vez a coisa está pior. A missionária disse assim: fique tranquila, porque Deus não vai perder esse jovem para o diabo. Deus começou uma boa obra na vida dele, e Ele vai aperfeiçoar. E Deus me trouxe aqui hoje para falar para você que está orando por alguém da tua família: não tem causa perdida para Deus. Deus me trouxe aqui hoje para você que está orando pelo teu namorado, pelo teu noivo, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu irmão, pelo teu sobrinho. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: olha, não tem causa perdida não. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer que o impossível vai se tornar possível, e aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele não criou o inferno para o teu familiar. Deus criou o inferno para Satanás e para os seus demônios. E Deus disse: esse menino com essa voz ainda vai abençoar multidões. Eu comecei a usar muita droga. Eu já tinha a Stephanie pequena, minha filha mais velha. Mas eu não parava mais em casa. E eu lembro que uma vez eu fiquei 8 dias fora,
sem dar notícia para minha família, sem dar notícia a ninguém. Alguns dias antes já tinha acontecido algo terrível. Eu tinha ficado tão bêbado e tão drogado que eu fui abastecer o meu carro num posto de gasolina. Eu desci do carro, eu estava tão embriagado e drogado que eu caí do lado do carro e eu dormi desmaiado no chão de um posto de gasolina. Quem me vê vestido num bom terno, quem me vê pregando a palavra, não pense que eu sou alguma coisa, não. Esse homem que está pregando para vocês já esteve jogado num posto de gasolina. Foram me buscar lá. Quem me olhou naquele lugar, pastor Rinaldo, com certeza disse: esse aí não tem mais jeito. Mas a nossa Bíblia diz que ele ergue do pó necessitado e do monturo desvalido e os faz assentar entre os príncipes da terra. Aqueles mesmos que quando me viram no posto de gasolina jogado e pensaram: esse não tem mais jeito, depois tiveram que ficar sabendo que eu fui homenageado na Assembleia Legislativa pelo governador do estado de São Paulo por toda a obra que estava realizando em São Paulo, pregando a palavra e fazendo a obra de Deus. Eu tive a honra de receber a salva de prata na Câmara Municipal de São Paulo como cidadão da paz. É isso que Deus faz, meu irmão. Ele ergue do pó necessitado e do monturo desvalido e os faz assentar entre os príncipes da terra. Eu vim aqui hoje como ministro de Deus para te dizer: quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem está vendo a tua dor hoje vai te ver cantando o hino da vitória. Quem apostou na tua derrota perdeu. O teu Deus vai virar a tua história. Quem acredita nisso, levante a tua mão, dê um brado de glória a Deus e exalta o nome do Senhor. Me canta la barra em suíte, ne vai, ne calamara. Oh, Ramanda Ramanala Manto e Camanaragassúpia. Aleluia. Aleluia. Ah, se você pode perceber aquilo que eu estou percebendo. Ah, se você pudesse contemplar o que eu estou contemplando. Ah, Narabarabaragasuri Candele Macheri Andalahai. Depois de 8 dias afastado da minha casa, sem dar notícia à mãe, ao pai, a ninguém, a esposa, a ninguém. As pessoas não sabiam se eu estava vivo ou morto. Eu passei a noite inteira usando droga. De manhã eu estava voltando para casa, minha irmã. Uma pessoa dirigindo o carro do lado esquerdo do motorista e eu no banco do lado do passageiro. Logo pela manhã, varando a noite usando drogas. O meu nariz ficava tão entupido de cocaína que eu ia na boca e comia, mastigava. De repente, eu senti um líquido sobre o meu rosto, começou a descer. Um líquido, minha irmã. Pastor Rinaldo, quando eu pus a mão, o meu rosto, minha camisa, estava encharcado de sangue. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem, irmão, irmã. O diabo não quer só te tirar da igreja. Ele quer te humilhar. Ele quer te destruir. Ele te odeia, ele não está brincando. Não brinque com o pecado.
O diabo, ele não quer só te afastar da igreja, ele quer te estourar, ele quer arrebentar a tua família. Porque se você sofre, se o filho sofre, a mãe sofre, o pai sofre, esposa sofre, filho sofre. A minha filha Stephanie, de 13 anos, que é a coisa mais linda que Deus me deu. Hoje ela faz parte do Ministério de Dança da nossa igreja, está no jejum de 52 dias, batizada no Espírito Santo, com 13 anos de idade. Esses dias eu fui pregar em Itapecerica da Serra, no ginásio de esportes. De repente, quando eu olho, ela tinha dançado, participado da dança antes da minha pregação. Quando eu olho, ela estava, pastores, num canto, com as mãos estendidas. Eu preguei por 2 horas e a minha filha ficou orando por mim, intercedendo. 2 horas com as mãozinhas levantadas, orando pelo seu pai. Eu nunca preguei tão feliz na minha vida. O diabo queria destruir isso. Mas a Stephanie, até hoje, se ela vê eu alterar a voz, ou ela vê algum tipo de briga, algum grito, ela assusta na hora. Por causa dos gritos, por causa das brigas. O diabo não quer só afastar você da igreja, ele quer te destruir. Naquele dia, naquela manhã, escute. Quando eu pus a mão e vi o sangue, eu abaixei assim aquele quebra-sol, e tinha aquele espelho, e eu fiz assim. E quando eu olhei, irmãos, no espelho, o meu olho estava fundo e preto, o meu rosto branco, pálido, parecendo um homem morto. Naquele dia Satanás conseguiu me convencer. O diabo sentou do meu lado naquele dia, pastor Marco, e me disse: você acha que alguém igual você pode ser pai de família? E eu olhei de novo para o espelho e disse: é verdade, você está certo, eu não posso ser pai de família. Aí ele falou uma coisa que doeu ainda mais. Ele disse: você não ia orar lá na igreja com aqueles irmãos, você não ia lá nos hospitais, você não ia visitar as casas quando eles ficavam doentes, não era você que ia com o pastor? Eu disse: ia. Cadê eles agora? Cadê seus irmãos? Querendo me fazer ter mágoa da igreja, como se a igreja tivesse culpa. Fui eu que me afastei. Fui eu. Escutai-me. O diabo disse: você acha que você pode ser alguém? Faz o seguinte, falou para mim: se mata, pelo menos outra pessoa cuida da sua família, porque você é um lixo, você não tem como cuidar de ninguém. Eu disse: é verdade. E naquele dia eu decidi me matar. E eu fui, pastor Erinaldo, me despedindo, pastor Cláudio. Eu fui me despedir de cada pessoa que eu amava e deixei recado para cada um deles assim no ar, sem eles perceberem. Eu estava me despedindo de cada um deles. Eu ia nas pessoas que eu gostava, conversava com elas, depois eu dava um abraço e dizia: olha, eu gosto muito de você, eu amo você, eu quero que você saiba que eu te agradeço por aquilo que você fez na minha vida. E eu fui indo de lugar a lugar. E depois que eu fiz isso, eu cheguei na minha casa e cortei os meus pulsos. Eu tenho uma marca, se você quiser ver no final do culto. Eu tenho uma marca muito grande no meu pulso, quase no meu braço todo, que começou a jorrar sangue. Minha mãe chegou na hora. Eu coloquei uma faca no peito. Quando eu fui bater para encravar a faca no meu peito, minha mãe deu um tapa, a faca saiu, caiu. Eu fui no vidro, um vidro grosso, dei um murro, aquele vidro ficou aquela ponta, e eu rasgava o meu pulso naquele vidro. E a minha mãe dizia assim: está amarrado em nome de Jesus. E eu peguei aquele sangue e bebi o sangue na frente dela. Imagine uma mãe vendo isso, minha filha vendo isso, o meu rosto todo cheio de sangue, a casa cheia de sangue, o diabo querendo me matar naquele dia, naquela noite, o diabo querendo me matar. E minha mãe dizendo: está amarrado. E eu falava: vou te mostrar o que é que está amarrado.
E eu bebendo aquele sangue, até que ela começou a orar, 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 e eu perdi as forças. Então conseguiram me pegar, me levaram para o hospital. Eu fiquei muito abatido, muito abalado, eu fiquei muito desestruturado, já estava desestruturado. E eu decidi, eu preciso voltar na minha igreja. Naquele dia tudo aconteceu para eu não conseguir chegar na igreja, mas eu estava decidido. Eu disse, eu vou na minha igreja, a igreja que eu não ia há muitos anos. Eu tentava voltar, mas não conseguia, irmão. Sair da igreja é fácil, voltar é difícil. Cair é rápido, para voltar é difícil. Eu tentava voltar, pastor Erinaldo, não tinha força, eu queria, mas não conseguia. E de repente eu volto, senhoras e senhores. E eu tento chegar, mas não estava conseguindo. E tento chegar, não estava conseguindo, mas eu fui. Quando eu piso na igreja, o pastor para a pregação e diz assim: meus irmãos, vocês se lembram daquele rapaz que eu contei para vocês no começo do culto? A igreja diz: sim, ele está aqui como Deus me prometeu que iria trazê-lo hoje. A igreja começou a aplaudir. Eu não entendi aquilo, eu senti algo me queimando, me aquecendo. Eu entrei, eu esperei a pregação terminar. Eu estava com uma camisa até aqui, um blazer por cima, não dava para ver a marca no meu pulso que estava cortada. Ninguém sabia, eu não ia na igreja há muito tempo. Quando terminou o culto, eu fui até o altar falar com o homem de Deus. E eu disse ao pastor, quando eu fui chegando ao pastor, e disse a ele: graça e paz, pastor. Ele disse: filho, o que aconteceu na madrugada do dia tal? Quem tentou te matar? Eu falei: por que o senhor está dizendo isso? Ele falou: porque Deus me levantou de madrugada. E eu perdi o sono. E eu tentei por várias vezes dormir, Deus não me deixou dormir. E Deus então me fez lembrar de você, filho. E eu comecei a orar por você. E eu via um espírito de morte querendo destruir a sua vida. E eu me lembrei das promessas de Deus na sua vida, e eu orei por você. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Eu disse: pastor, fui eu que tentei me matar. Então eu mostrei para ele, ele orou por mim e eu fui embora. Já estou terminando. Quando eu cheguei em casa, eu não ouvi aquela voz há muitos anos, mas eu conhecia aquela voz. A voz de Deus é inconfundível, senhoras e senhores. Eu não sei porque as pessoas ficam em dúvida: será que Deus que está falando? Será que é de Deus? Quem é de Deus, o filho sabe quando a voz é do Pai. E eu ouvi aquela voz, e Deus me disse: põe-te em pé e eu vou falar com você. Interessante é que eu não fiquei em pé, eu caí de joelhos. Hoje eu entendo, pastor Marco Rosa, que para o homem estar em pé, ele precisa estar de joelhos. E Deus falou assim para mim: ore por 25 minutos, por 5 minutos. E eu peguei o celular, olhei para marcar os minutos, e comecei a orar como eu não orava há muitos anos. E eu comecei a orar, e aquela oração durou 25 minutos. E quando eu terminei aquela oração, Deus disse: abre a Bíblia, porque eu vou falar com você agora. E quando eu abri a palavra de Deus, essa palavra veio em Isaías 59. E Deus disse assim para mim naquela madrugada: eis que a minha mão não está encolhida, André, para não poder te salvar, e nem surdo o meu ouvido para não poder te ouvir, filho, mas o teu pecado, as tuas iniquidades está fazendo separação entre mim e ti.
Os teus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que você não me ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, falam perversidade, falam falsamente. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem iniquidade. E ele foi falando comigo, foi falando, e Deus foi pregando para mim, falando comigo. E no verso 16 ele disse assim: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Se o diabo tinha dito para mim que ninguém estava orando por mim, Deus disse: eu mesmo vim te trazer salvação, eu mesmo vim falar com você, eu mesmo vim te visitar. Meu irmão, eu quero dizer algo para você: se ninguém te visitar, pode ficar tranquilo que o Deus que nós servimos não vai te abandonar. Se ninguém tiver uma palavra para te dar, uma oração para fazer por você, Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não te deixarei nunca, jamais te abandonarei. As mãos do Senhor estão sobre ti, sinta as mãos dele te tocando, sinta o abraço de Deus nessa madrugada, receba o afago e o carinho do Senhor. Até que Deus me disse algo que está no verso de número 21 de Isaías 59. Eu vou compartilhar com vocês. E quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. Deus queria esse concerto da minha parte. E Deus disse assim: o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca. E então eu entendi. Eu disse: Deus, o Senhor ainda quer me usar, depois de tudo que eu fiz? Senhoras e senhores, o amor de Deus me constrange. Eu não consigo explicar esse amor. Eu falei: então o Senhor ainda pode me usar? Deus disse: sim, eu posso. E o Senhor quer me usar? Quero. E ele continuou dizendo: as palavras que eu pus na tua boca, você não vai mais se desviar dela, e nem na boca dos teus filhos. E eu disse: Senhor, o Senhor vai usar os meus filhos? Deus disse: vou usar os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, desde agora e para todo sempre. Eu caí de joelhos, levantei as minhas mãos e disse: Deus, eu não sei como, mas tu sabes. Eu não tenho, mas tu tens. Se é verdade o que o Senhor está me dizendo, eu não posso, mas o Senhor pode. A partir de agora, eu sou teu instrumento, eu vivo para te servir. E calabaraha shuriande lebaragai. Deus me tocou naquela madrugada, eu senti a presença de Deus novamente. Comecei a buscar poderosamente a presença de Deus. Cheguei ao meu pastor, vou terminar, e disse: pastor, fazem quantos anos? Ele me disse: 7 anos, filho. O tempo passa, a gente não vê, o diabo engana. Eu disse: já fazem 7 anos que eu me desviei. E isso é uma coisa que eu me arrependo. Os dias que eu perdi não volta nunca mais. A unção volta, a comunhão com Deus volta, mas um culto que você perde não volta mais. Quem perdeu essa vigília perdeu, acabou. Não vai ter outro igual, não. Pode ter melhor, pior, igual, não. O tempo que você perde para buscar a Deus não voltará nunca mais. E eu fiz um voto com Deus. Eu disse: pastor, eu quero fazer um voto hoje com Deus. Qual voto? Para cada dia que eu fiquei afastado do Senhor, eu vou levar pelo menos uma alma aos pés de Cristo. Para cada dia que eu fiquei afastado de Deus, eu vou levar pelo menos uma alma aos pés de Cristo.
Eu acho que eu já cumpri esse voto. Mas o meu coração continua sedento por levar almas aos pés de Jesus, para a glória do Senhor. Começamos uma igreja bem pequenininha, não tinha piso, não tinha janela, não tinha luxo. Deus prosperou, Deus nos honrou. Deus nos deu programas de rádio nas maiores rádios de São Paulo e algumas até do Brasil. Eu tenho feito campanha no Brasil inteiro. Milhares de pessoas, eu já perdi a conta quantas pessoas foram curadas através do meu ministério, libertas, salvas. Quantas pessoas batizadas com o Espírito Santo. E está só começando. Cada dia que passa eu sinto que eu não fiz nada para Deus. Eu tive a honra de pregar nos maiores congressos de São Paulo, alguns do Brasil, igrejas reconhecidas no Brasil todo, lugares onde eu nunca sonhei, programas de televisão. Coisas grandes Deus tem realizado, tudo para a glória do nome dEle. E eu quero dizer algo para você. Eu não sabia um versículo da Bíblia, eu não sabia orar, eu não vim de uma família de pastores, nem de evangélicos. Eu não fui preparado nas faculdades. Eu aprendi com o Senhor e com homens de Deus. E através da minha vida, milhares têm sido salvos. Alguns me ligam e dizem: eu ouvi uma pregação sua na rádio e hoje eu sou pastor. Estava afastado, mas hoje eu sou um pai de família diferente. Não tem preço isso, irmãos. O senhor lembra? Olha, eu me converti num culto que o senhor pregou, eu aceitei Jesus lá. O senhor se lembra quando o senhor orou e eu fui batizado com o Espírito Santo? A maioria dessas pessoas eu nem me lembro. Bispo André, o senhor está dizendo isso por quê? Para dizer que o senhor é instrumento usado por Deus? Não. Eu sou muito bem resolvido quanto a isso. Eu sei que eu não sou nada. E eu sei que estrela só brilha quando o sol está apagado, porque quando o sol aparece, estrela não tem lugar para a estrela brilhar. E a única estrela que brilha é Jesus Cristo, o sol da justiça. Ele é o sol, não tem lugar para a estrela, o sol da justiça. Então por que o Senhor está dizendo isso nessa madrugada? Porque Deus me enviou aqui para dizer que existem pessoas aqui que a partir de hoje serão instrumentos usados e ousados nas suas mãos. Eu estou falando para pessoas aqui hoje que terão ministérios muito maiores do que o meu. Eu estou falando para pessoas aqui hoje que ganharão mais almas do que eu um dia já ganhei ou possa ganhar. Eu estou falando para algumas pessoas aqui que vão influenciar uma geração inteira. Eu estou falando para pessoas aqui que vão lutar pela causa de Cristo. Não foi à toa que Deus me trouxe aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui esta noite, essa madrugada, que está disposto, que quer entregar a sua vida para ser um instrumento de Deus.
Eu não estou pregando para você que quer uma cura. Eu não estou te oferecendo uma cura. Eu não estou te oferecendo um milagre. Eu não estou pregando essa madrugada para quem quer uma bênção. Eu estou pregando para quem quer ser uma bênção na vida de outros. Eu estou pregando hoje para quem quer ser instrumento para abençoar outros. Eu estou pregando para alguém aqui que muitas vezes deixou Jesus esperando para não deixar um cliente. Jesus está em segundo lugar na vida de alguns aqui. Quando você deixa Jesus esperando, você não vem para a igreja para atender o seu cliente. Quem fica esperando é Deus. E o pecado não é você trabalhar. Isso não é pecado. O pecado é você colocar Deus em segundo plano. Isso precisa ser revertido na tua vida. Eu estou pregando para a gente aqui hoje que está tão preocupado com a correria do dia a dia, que ainda não entendeu que melhor é dar do que receber. Eu estou pregando para a gente aqui hoje que anda correndo tanto e tão ocupado com as coisas, que não tem mais tempo para se preocupar em ganhar almas. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje que não levaram uma alma para Cristo esse ano, e nós já estamos chegando de novo no final do ano, porque dia após dia você vem na igreja pedindo: me dá, me dá, me dá. E agora Deus me coloca aqui para te confrontar e dizer: e você, o que é que você vai me dar? Porque Deus não ama dinheiro, Deus não ama som, Deus não ama cadeira, Deus não ama instrumento, Deus ama vidas. Você já falou do amor de Cristo para quantas pessoas? Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Tem pessoas na tua família que vão morrer, se morressem hoje vão para o inferno. Isso é sério. E avivamento começa com uma pessoa, e essa pessoa é você. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje, querido pastor Erinaldo, queridos irmãos, pastor Marco Rosa. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje que se acham incapazes. Eu não fiz curso de teologia, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Não, eu não sou capaz, eu não sou nada. E Deus está dizendo: se você, Deus não unge métodos, Deus não usa métodos, Deus usa pessoas, Deus unge pessoas. Você quer que a tua empresa prospere? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ver o que vai acontecer na tua empresa. Você quer ser feliz na vida sentimental? Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Cuida das coisas de Deus, você vai ver o que Ele vai fazer na sua. Você quer que a tua família se transforme? Faz quanto tempo que você não faz um culto doméstico na sua casa? A maioria de nós gastamos mais tempo no Facebook do que em oração. Houve uma época da minha vida em que eu cometi um grande erro. Sabe qual foi? Eu fiz um círculo muito grande na minha vida. Então, para eu preencher isso, eu tinha que dar atenção a todo mundo e a todas as pessoas. E para eu dar atenção a todo mundo nesse círculo que eu permiti fazer parte da minha vida, eu deixava Deus em segundo plano. E isso me afastou de Deus. E Deus teve que me chamar de volta para perto e falar: filho. E sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje? Comece a dizer não para as coisas que te afastam de perto de Deus, que te tirem do lugar de oração, que te tirem da presença de Deus, e comece a dizer sim para as coisas que te aproximam de Deus. Você tem um lugar secreto de oração, você tem um lugar secreto para falar com Deus. Algumas pessoas aqui, senhoras e senhores, pastor Erinaldo, uma estatística diz que a maioria das pessoas gastam 15 minutos por dia com seu filho. 15 minutos por dia, assim, de tempo mesmo, filho, dedicar ao filho só 15 minutos.
Tem gente que gasta mais tempo passeando com o cachorro na rua do que com os filhos. Meu irmão, isso pode começar a acontecer, uma mudança na sua casa, na sua família. Deus quer fazer. Quando você e o teu esposo começarem a orar, quando você, mulher de Deus, começar a orar, um monte de coisa. Olha, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Quando você trabalha, você só trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha por você e ao teu favor. Hoje Deus está te chamando para uma mudança. Feche os seus olhos em oração. Momento fundo. Feche os seus olhos em oração. Não venha aqui para me agradar. Não venha aqui como que dando resposta para alguém, porque alguém pode olhar feio porque você não veio. A proposta não é essa. Não faça algo que você não está decidido a fazer. A proposta não é essa. Mas se existe alguém aqui que está disposto a chorar, a pagar preço pela sua cidade. Antes de vir para cá, na frente do hotel, eu vi essa cidade estar tomada por Satanás. Os bares estão cheios, o funk está correndo frouxo. Nessa cidade, Satanás está sendo entronizado, louvores ao diabo está sendo entronizados. Satanás está sendo adorado. Moças que poderiam estar aqui adorando a Deus estão seminuas nas ruas. E quando eu olhei para eles, eu senti vontade de chorar, porque elas estavam tão vazias. E eu vi que aquela alegria era tão passageira. E eu disse: Deus, um dia eu estive assim. Mas se nós não chorarmos por esses jovens, eles vão morrer, vão ir para o inferno. Quem vai falar do amor de Cristo para esses jovens? Quem? Quem nessa cidade vai se levantar por eles? E alguns deles são parentes seus. Alguns deles estão trabalhando com você. Alguns deles são familiares seus. Quem vai chorar pela sua família? Quem vai chamar o seu pastor e dizer: pastor, o senhor pode contar comigo, pastora, vamos orar? Quem vai gemer? Quem está disposto? Avivamento não é pulo, avivamento é lágrima. Se aquele homem de Deus não tivesse orado por mim, eu estaria morto. Se aquela igreja não tivesse me acolhido, eu estaria morto. Só a igreja tem o poder de arrancar uma alma das mãos do diabo e levá-las para o céu. Quem vai falar desse amor de Deus? Se existe alguém aqui que está disposto a ser instrumento de Deus, sai do teu lugar e vem aqui, ajoelhe-se diante do altar de Deus, e eu quero orar por você. Eu quero pedir ajuda aos pastores, pastor Júnior, pastor Elias, pastor Erinaldo,